Olá, pessoal linda, tudo bem? Eu aqui, o meu microfone dourado, que significa que são pensamentos aleatórios, traduzidos em palavras ou não tantas palavras assim, sobre algo que me fez caminhar, que me fez estar mais próxima dessa pessoa que eu tanto quero ser, eu tanto almejo ser, na verdade, que eu quero lembrar de ser. E eu já quero contar uma experiência diferente, que me ajudou também muito nesse processo de redescoberta. E é um assunto meio polêmico. Talvez muitos de vocês vão deixar de me seguir depois disso. Mas eu acredito que nada é por acaso, né? Se você está aqui ouvindo, talvez eu fale algo que toque em você. Talvez nos comentários você fale algo que seja importante para mim. E é essa constante troca, né? Que faz tanto bem a quem se permite, né? Então, foi o seguinte, hoje eu quero contar uma experiência que eu tive. Eu já contei para vocês sobre a minha experiência da constelação familiar. Vou deixar o link na descrição para você não sair desse vídeo, hein? Depois você acaba e vai lá. E hoje eu quero falar com vocês da minha experiência com ayahuasca. Ixi, Ana, você fez? Você tomou? Como assim? E eu quero contar para vocês uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo yoga, meu professor de yoga maravilhoso, Luciano, e eu estava passando por um processo muito. Ele me acompanhou desde a gente se conheceu, eu tinha 6 meses de separação. E ele me conheceu num período que eu estava muito perdida. Inclusive, quando ele falou para mim assim: o que que você pretende com o yoga na sua vida? E eu falei para ele, eu lembro claramente, a gente estava na sala da fisioterapia do meu pai, e eu falei: eu quero aprender a respirar de novo. E isso faz uns 4 anos e meio atrás, 4 anos atrás. Faz pouco tempo, né, gente? Ele fala, meu, você mudou muito. Eu mudei. Eu fico tão feliz quando as pessoas dizem que eu mudei. Tem gente que não gosta, né? Eu amo. Fala que eu mudei. Graças a Deus que eu mudei. A vida é mudança, a vida é expansão. Pode ser para pior, pode ser para melhor, mas contanto que eu mude. Detesto esse negócio de ficar a mesma coisa durante anos. Só meu cabelo que continua a mesma coisa. Dizem que, se bem que eu já mudei muito, né? Já fiquei loira, lisa, cacheada, ruiva. Eu mudo. E ele fala que eu mudei muito. E eu acho muito legal isso. Acho muito legal. Enfim. Aí ele pegou, aí ele me perguntou, né? Eu falei, quero aprender a respirar de novo. E a gente veio no processo durante quase um ano, trabalhando com yoga, não sei o quê. E é maravilhoso respirar, gente. Poder dizer que eu sei como respirar. Hoje em dia, às vezes eu esqueço, né? Porque eu meio que abandonei yoga, mas isso é conversa para outro dia. Aí, o que aconteceu? Aí eu falei, aí a gente foi fazendo lá, durante o ano, pô, acho que um ano. Aí ele falou, eu quero te convidar para uma experiência, quero te convidar para uma experiência e eu não sei, mas eu acho que tá na sua hora. Acho que tá na hora de você passar por isso. Falei, caraca, caraca. Falei, tá bom, eu confio nele. Nele, na esposa dele, somos amigos assim de alma. Eu falei, tá, diga. Aí ele falou da ayahuasca. Eu falei, eu? Gente, eu nunca. Esse negócio de ficar em estado alterado de consciência só com hipnose, auto-hipnose, ainda sendo feita por meu pai ou pelo pai do meu filho, sabe? Pessoas que eu confio. Mas não ter controle, assim, pra mim é muito complicado. Teve uma vez, pra não dizer que eu nunca perdi a consciência que eu não consegui dominar, teve uma vez que eu fiquei. Ah, eu nem sei se eu posso falar isso. Agora eu sou mãe, né?
Não precisa saber mais não. Opa, teve um dia que é, eu era casada com meu primeiro marido. E a gente nunca foi de beber. A gente nunca foi de beber, gente. Até hoje eu não bebo. Eu gosto de tomar um vinhozinho, né? Mas eu até tenho vinho na minha geladeira que tá desde quando eu mudei pra cá. Desde quando eu mudei pra minha casa, vai fazer um ano. Tá lá, não abri ainda. Tá lá na geladeira. Tem espumante também do ano novo que eu não abri. Espumante, champanhe, aqueles negócios. Não abri também. Eu não tenho. De vez em quando, no casamento da minha irmã, que foi no ano passado, em junho de 2024, eu fiz aquele Bailey licor, eu gosto de licor. Mas desde então, eu não bebo mais nada. Então, eu não tenho costume de beber. Só que, nesse meu primeiro casamento, a gente decidiu que ia beber vinho. E aí, a gente tava bebendo, bebendo. Ele não quis beber. Eu falei, mas eu quero. Eu sou espanhola, né? Tenho sangue espanhol aqui, preciso tomar um vinhozinho. Porque a gente cresceu tomando sangria, era nosso refrigerante. É água, vinho e açúcar. Antigamente podia, né? Hoje em dia não. Hoje em dia não pode nada disso. Mas antes podia. Então eu falo, meu, eu sou muito tranquila com bebida. Doce ilusão. Aí eu tomei, passei tão mal. E eu lembro que eu falava pra ele assim, coitado, acho que ele assustou tanto. Dani, perdão, se você assistir esse vídeo. Caraca. Eu falava com ele assim, Dani, é, reza para os meus anjos. Eu não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo me centrar. Eu falo assim, a gente sempre foi muito assim, né? De proteção. Assim, fala com os meus anjos, eu não tô conseguindo me centrar. Não sei o quê, eu não tô conseguindo. Eu não girava assim, normal. Eu girava assim, as pernas pareciam horrível. E desde esse dia, que faz mais de 25 anos, eu nunca mais exagerei assim, nunca mais perdi a consciência de mim. Aí meu professor, o Luciano, falou: Não, eu acho que tá na hora de você fazer para dar um passo além. Aí tá bom, a louca. Confio nele até, né? Aí tá bom. Aí eu fui, marquei com ele. Aí só eu e ele lá na sala. Falei, meu, ferrou. A namorada dele, na época, me esperou lá só pra me ver, assim, não entrou. Eu falei, entra, Natália! Ela falou, não, faz aí. Ai. Aí a gente foi, aí começou lá. Ela demorou, né? De repente, gente, é uma sensação, assim, do micro pro macro. Eu percebi, é um grau, assim, eu não sei se acontece com todo mundo, mas é um grau, assim, de consciência de quem você é. Eu consegui me ver em cada uma das minhas células. Eu não sei explicar isso. Eu consegui sentir cada uma das minhas células, das minhas moléculas, sei lá, a partícula menorzinha, eu consegui sentir. E foi uma sensação tão gostosa, assim. E depois eu tive vários momentos, eu não vou lembrar agora, porque já fazem uns 3 anos, mas eu tive vários momentos de curas. Ele é um anjo, assim. O Luciano, ele é meio que um anjo, assim. Ele conhecia todo o meu histórico, assim, né? Pelo ano que a gente tinha feito aula juntos, do processo que eu estava vivendo, da necessidade de me ver novamente como mulher, de, de respeitar o meu tempo, de me ligar às minhas ancestrais. é, Enfim, foi um trabalho muito lindo, uma condução perfeita. É,
eu me vi em cada célula, eu senti cada célula, o pulsar, a vibração de cada uma das minhas células. Eu conseguia ter a consciência de que eu conseguia enxergar cada uma das minhas células. Eu lembro que nesse momento eu até pensei assim, foi assim que Deus vê. Ele consegue enxergar, consegue perceber o movimento, o pulsar de cada um dos seus filhos. Assim como eu consegui ver e sentir o pulsar de cada uma das minhas células ou dos meus átomos, cada pedacinho meu. Dá até é muito gostoso. E depois eu, eu senti o macro, não necessariamente nessa ordem, mas depois eu senti o macro. Eu lembro que dava a impressão que eu crescia imensamente, assim, e de repente as minhas mãos, elas desapareceram assim e se transformaram no infinito. E aí eu gosto de pensar assim, que antes, não sei o que é infinito, baseado no que está ali no dicionário, baseado ali no que a gente entende como infinito, mas o momento que eu entendi, sinceramente, que eu entendi o que é o infinito, meu coração tá acelerado. É tanta. Faz tempo que eu não pensava nisso. E hoje eu ainda não sei traduzir com palavras o que é o infinito, o que é Deus, o que é isso tudo que nos. Esse campo que eu falo, que eu trabalho, que nos rodeia, que nos penetra, que nos permeia ali. Mas eu sei o que é hoje. Não sei te explicar, mas naquele momento eu entendi o que é o infinito, o que é esse amor inteiro. E foi lindo demais. Nessa minha experiência, eu, eu acabei fazendo também uma regressão intrauterina, ah, sem condução, não teve nenhuma condução externa para isso, mas eu simplesmente fui entrando para a barriga da minha mãe e senti muito, eu senti. Gente, é muito bom. Eu senti lá dentro, um quentinho. Senti também umas dúvidas, senti também várias questões ali dentro. Depois, como eu falei, ele conhecia meu histórico, aí sim foi conduzido através das músicas, a questão de conexão com o meu feminino. E foi muito bom. E eu trabalhei, nossa, fortemente, assim, porque eu não conseguia levantar. As minhas pernas, às vezes, são 3 consagrações, né? E eu não conseguia levantar para tomar a segunda, para tomar a terceira. E aí, da primeira, eu já tinha passado por muita coisa. Já tinha ido do micro pro macro, assim. Foi maravilhoso para mim. Aí, para tomar a segunda, eu falei assim: eu não quero, não precisa. Eu já entendi o que eu tinha que entender aqui. Aí ele falou assim: você vai deixar sua mente ganhar? Você vai deixar o medo ganhar? Né? Que saco. Falei, tá bom. Aí eu fui, aí teve mais a continuação e foi assim um processo incrível. Aí o pessoal fala de colocar tudo pra fora, né? De limpar essas coisas. Eu não me, eu fiquei. Ele falou que eu poderia, né? Colocou até o potinho do meu lado e tudo. Aí eu fiquei, eu lembro todo o processo negociando com a minha cabeça. Falei assim, ó, eu não quero. Porque assim, tem uma coisa que eu não gosto nessa vida, é colocar pra fora. Assim, tá? Eu não gosto, gente. Eu não gosto, eu não gosto. É uma coisa assim que não dá pra mim. E eu ficava negociando o tempo todo. Assim, não, não quero, não quero, deve ter outra forma, eu faço outra coisa, não sei o quê. Aí eu fiz o rapé depois, aí o rapé.
pauleira, né? O que você não trabalhou com a mãe, né? Que a ayahuasca trabalha assim como a mãe, né? Como aconchego, como a consciência e ali, bom, a mãe, pelo menos da forma terapêutica, tá? Não tô falando dessa forma que o pessoal faz aí sem acompanhamento, enfim, eu não recomendo, tá? Não tô recomendando nem que sim, nem que não, nem como terapia, nem como você tem que fazer muito menos como só lazer sem consciência, isso é muito perigoso, tá? Tudo que tira a gente do estado, coloca a gente no estado alterado de consciência, sem acompanhamento, sem responsabilidade e cuidado, é perigoso. E eu não recomendo de jeito nenhum, tá? Eu fiz com o meu professor. Fiz com uma pessoa que eu confiar, que eu confio, uma pessoa que sabia do meu histórico, sabia até onde eu poderia ir, que sabia que aquele era o momento certo para eu fazer. Eu fiz como uma espécie de, como uma espécie, não, como uma terapia, né? Como um processo terapêutico de para me redescobrir. E foi incrível, mas eu não indico se você fizer só por fazer. Perde todo o sentido, tá? E aí, que mais? Aí eu não coloquei pra fora. Só que aí eu fiz o rapé depois. O rapé é pauleira, né, gente? É, o que você não quis encarar com a mãe, você vai encarar com o pai. E é rápido. E aí eu coloquei um pouquinho, mas pouca coisa pra fora. Nem parecia. Sim. Enfim, e aí foi bom. Foi um processo de interiorização de só por eu ter a consciência do todo, do infinito, para aqueles poucos momentos. Tudo bem que agora, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo de vez em quando, mas eu tenho isso dentro de mim. Eu ainda sei o que é o infinito. Eu ainda lembro da sensação do que eu pensei quando eu consegui perceber cada uma das minhas células. E sei que Deus nos vê assim. Ele consegue saber, consegue identificar cada uma dessas células, sabe o nome de cada uma. E isso foi lindo. Eu demorei para sair da força uns 7 dias. Sério, eu demorei muito para sair da força, porque meu corpo era totalmente limpinho, assim, nunca tomei nada diferente, nem remédio. Eu lembro até, um parênteses, quando eu tive meu filho, teve que ser cesárea, né? Apesar de, teve um processo que eu vou falar na próxima conversa, que eu fiz auto-hipnose para ter meu filhote. E foi incrível, incrível. Só que isso é assunto para outra história. Mas meu filhote se mexia tanto lá dentro que ele estava com enrolado. E aí eu tive que fazer cesárea de última hora. E por que que eu tô falando isso? Ah, e aí a injeção, a hack, né? Que fala, era para passar em 3 horas. A minha demorou 4 horas e meia. E eu achei que eu tivesse perdido totalmente o movimento das pernas, mas isso depois a gente conversa. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando eu fiz ayahuasca, vocês não fazem ideia. Eu estava enrolada para ler esse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. E quando eu fiz, durante esses 7 dias que eu estava na força, eu li, ó, eu li, dá para ver? Não dá para ver, né? Eu li e marquei, ó, todo o livro. Dá para ver? Uhum. Aqui, ó. O livro está todo marcado. Eu entendi. E eu li esse livro, é muito engraçado. Eu não acabei. Ficou, acho que os últimos 2 capítulos que eu não consegui terminar. Mas eu lia e falava, meu, é lógico, meu, isso, meu, como é que pode? Como é que ninguém sabe disso? Eram perguntas assim, eu falava, meu, isso é óbvio.
Como se tornar sobrenatural do Dr. Joe Dispenza. Não é um livro assim que você lê numa. É um livro que você precisa pensar. E eu lia e falava, meu, isso é óbvio. Meu, como ninguém sabe disso? Meu, por que que não acontece isso? Muito bom. Ó, todo marcado. E fui escrevendo, falando, meu, é muito bom. Então, mais uma vez, eu não indico a ayahuasca por diversão. É uma sensação muito gostosa, mas coloque uma intenção, procure alguém que possa te conduzir. Existem casas, muito respeitadas, muito conscientes desse processo. E eu tô te falando, o que foi importante para mim, no momento X da minha vida. Hoje, eu já tive a oportunidade de fazer de novo e eu não quis. Falei, não, não estou. Eu queria fazer só para ler um outro livro bem desse jeito. Mas não faça por isso, porque ela trabalha cada um de uma forma diferente, tá? Ninguém garante que você vai conseguir ler uma enciclopédia e entender tudo depois de passar por essa terapia de autoconhecimento, tá? Eu fui conduzida com responsabilidade, dentro de um lugar seguro, tá? Então, bom senso. Esse é a palavra-chave da vez que a gente precisa ter. Sempre quando vai fazer qualquer espécie de terapia ou de condução, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês estejam gostando. São pensamentos aleatórios, traduzidos em palavras. E vamos nos ver no próximo vídeo. Vamos ver o que que sai. Ah, deixa eu aproveitar. Se esse conteúdo foi interessante, por mais que seja diferente, já compartilha, dá o seu like, é, se inscreve aqui no canal, toca o sininho aí, para que o YouTube entenda que você gostou e te avise dos próximos, tá bom? Um grande abraço no seu coração, te vejo logo, te vejo sempre. Tchau, tchau.